Bom, gente, vamos lá. Vamos lá agora para a gente trazer aí alguns detalhes, algumas coisas importantes nessa constituição da formação do Estado português da Índia, tá? Vamos começar. Nós na aula passada falávamos que o Estado português da Índia pega a costa oriental da África, tá? Parte ali da Índia, tá? Parte ali de toda essa região da Ásia, pegando China até o Japão. Tudo isso é o Estado português da Índia. Vamos começar ali, tá? Vendo ali no slide. Vamos começar ali pela costa africana oriental, tá? Eu queria falar aí de duas regiões importantes. Vem aqui no quadro comigo, tá? Mercados que os portugueses encontram no Oceano Índico, na África Oriental. Aqui nós temos que dar destaque a dois principais: Sofalá e Quiloá, tá? Vamos dar um destaque aqui a Sofalá. Sofalá era uma região muito importante, tá, para o comércio do ouro. Tá? Era uma espécie de praça mercantil de comércio do ouro. E os portugueses, tá, tentaram controlar esse comércio do ouro de Sofalá. Tentaram controlar esse comércio de ouro de Sofalá. Chegaram a estabelecer aí uma certa conquista, tá? Como está aí na própria data do slide, 1502, mas os comerciantes muçulmanos que comercializavam ali na região de Sofalá, com a conquista portuguesa, eles se afastaram. Então isso acontecia muito. Os portugueses, às vezes, até conseguiam, por força militar, né, conquistar uma determinada região, conquistar um determinado território, do ponto de vista político, mas não controlavam as redes mercantis, os comércios existentes naquela região e, por vezes, né, acabavam afastando o comércio existente nessa região, como é o caso de Sofalá. Vale salientar que o Oceano Índico, como vocês podem ver aqui no quadro, ó, o Oceano Índico, além de dezenas de comerciantes mediterrâneos, como, por exemplo, os venezianos, tá? Ele é, em última instância, ele é um mar muçulmano. Tá? Ele é um mar muçulmano. O Islã, tá? Assim como especialmente na parte ocidental do continente africano, tá? Onde o Islã se expande com as rotas de comércio transsaariano, o Islã se expande no Oceano Índico com as redes mercantis existentes naquela região. Tá? Então ele é um lago muçulmano, ele é um oceano muçulmano, em que vários comerciantes muçulmanos, né, desenvolvem atividades nessa região. Tá certo? Então, enfim, Quiloá também é uma região muito importante do comércio que os portugueses também tentaram controlar. Tá? Essa região dali é chamada de Costa dos Sualis. Moçambique também foi uma região importante, era uma espécie de região importante do ponto de vista da força política, da tentativa de controle político, né, dos portugueses no Oceano Índico, tá certo? Então essa costa oriental, a presença portuguesa na costa oriental, ela trouxe algumas mudanças na própria constituição mercantil dessas regiões. Acabou prejudicando algumas redes mercantis, porque alguns comerciantes, como vimos no caso de Sofalá, se afastam, tá? Então, enfim, o que mostra também, em última análise, a dinâmica, né, desse comércio, tá? Se os portugueses conquistam ali uma praça mercantil importante, os próprios portugueses, os próprios comerciantes, pelos seus interesses específicos, podem se afastar. Como aconteceu, como vimos no caso de Ceuta, né, no norte da África. Então, enfim, tá? Enfim, então o grande interesse, como vimos, desses portugueses era estabelecer um controle desse comércio no Oceano Índico. Para isso, vemos aqui no mapa, tá? Para isso, os portugueses tinham um grande interesse em controlar Adém e Hormuz, tá? Adém e Hormuz. Adém, como vocês podem ver aqui no slide, tá? Adém está na entrada
do Mar Vermelho. Vejam só. Vamos olhar. Olha esse mapa aqui. Esse mapa aqui está legalzinho, que mostra bem claro ali, ó, o Malabar, todas as cidades do Malabar, tá? Dando destaques aí a Goa, Calicut, Cochin, né? Cidades que nós falamos. O Guzerat, tá? Mais a norte, o Império Mogol ao norte, Pérsia. Aí vocês conseguem verificar ali, ó, Adem, na entradinha do Mar Vermelho, vamos mostrar ali o mapa, e Hormuz, na entradinha do Golfo Pérsico. Vamos ver aqui. Tem um mapinha aqui melhor. Vejam lá, vejam esse mapa. Tá? Adem está na entrada do Mar Vermelho, ali no Golfo de Adem. E Hormuz no Golfo Pérsico. Vamos falar primeiro de Adem. Tá? Teve uma tentativa de controle da região do Adem, enfim, não foi exitosa aos portugueses a longo prazo, tá? Mas o objetivo de controlar Adem era impedir que o comércio das especiarias fosse em direção ao Mar Vermelho, né, pela chamada Rota do Levante. Tá? Essa Rota do Levante, tá? Vamos aqui comigo no quadro. Tá? Vamos aqui comigo no quadro. Essa Rota do Levante tinham dois grandes beneficiários dessa Rota do Levante. Está aqui no quadro. Rota do Levante. Rota do Levante. Nós vamos mostrar onde exatamente fica o Levante. Tá? A Rota do Levante tinham dois grandes beneficiários. Os venezianos e o sultanato dos mamelucos do Egito. Tá certo? Venezianos e o sultanato dos mamelucos do Egito. Tá? A Rota do Levante era o seguinte. A Rota do Levante, né, subia ali pelo Mar Vermelho, tá? E chegava passando pelo Egito, que era controlado pelo sultanato dos mamelucos do Egito, controlado até 1516-17, como vamos ver, o Império Otomano toma a região do sultanato dos mamelucos do Egito, tá? Mas enfim, essa Rota do Levante vinha pelo Mar Vermelho e chegava ao Levante. O Levante era aqui, ó. Esse é o Levante. Veja que ali, ó, vocês estão vendo o Egito, tá? Ali o finalzinho do Mar Vermelho, né? No caso ali, fazendo em direção ao Mediterrâneo. E o Levante era essas regiões banhadas do Oriente Médio, banhadas pelo Mar Mediterrâneo. Países como, por exemplo, Israel, Beirute, tá? Líbia, enfim. Levante é porque, com referência a quem via, né, do Mediterrâneo, via aquela região como o sol nascente, o levante do sol, né? O sol nascente. Então essa região até hoje, em termos geográficos, é conhecido como Levante. Às vezes a gente até está às vezes na Globo News, alguns caras estão falando de situações específicas de conflitos dessa região, eles se referem, né, ainda como Levante, tá certo? Então essa região do Levante, esse comércio das especiarias, tá? Ele vinha através ali do Oceano Índico, Golfo de Adem, Mar Vermelho, subindo em direção ao Levante, passando ali, tá, pelo Egito, que até 1516-17 era controlado por esse sultanato dos mamelucos do Egito. Então, para se estabelecer essa relação, obviamente que o sultanato dos mamelucos do Egito ganhavam, né, com esse comércio, por conta de impostos, de taxas, enfim. E os venezianos eles tinham, né, vários comerciantes venezianos habitavam essa região do Oceano Índico, tá? E, né, Veneza como um grande comerciante, um grande escoador dessas especiarias para a região da Europa.
tá? Através disso que se chama Rota do Levante. Então, qual era o interesse dos portugueses ao tentar controlar ali a região de Adém? Impedir esse comércio das especiarias pela Rota do Levante. Esse era o objetivo. Por quê? Porque o objetivo dos portugueses era monopolizar o comércio das especiarias. Coisa que nunca conseguiu. Nunca conseguiu. E, inclusive, hoje a gente sabe que a presença portuguesa não foi um golpe mortal, como muitas vezes se falou, não foi um golpe mortal às especiarias, ao comércio das especiarias italianas. Claro que alguma coisa causa, né? Os comerciantes italianos eles em si perderam o monopólio das especiarias quando os portugueses descobrem a Rota do Cabo. Beleza, isso sim. Agora, os portugueses terem o monopólio, como desejavam, isso não foi possível. Isso eles não conseguiram, né, de fato. Tá? Mas, enfim, havia um interesse. Havia um interesse de controlar esse comércio, como falamos. Havia um interesse de buscar esse monopólio. E conquistar Adém era, tá, um desses objetivos. Adém é a grande frustração portuguesa nesse contexto do século XVI. Tá? Porque realmente conquistar Adém na porta de entrada do Mar Vermelho, de fato, poderia prejudicar o comércio das especiarias, mas isso não foi possível de fato, certo? Além do Adém, nós temos também Ormuz na entrada do Golfo Pérsico. Vamos aqui olhar essa situação aqui de Ormuz, como vocês podem verificar ali, ó, Estreito de Ormuz, enfim. Ormuz, tá? Como vocês podem, como eu coloquei aqui no quadro, a primeira tentativa de conquista de Ormuz foi em 1507, tá? E isso não foi possível. E em 1515, aí sim foi possível a presença portuguesa em Ormuz. Ormuz era uma espécie de reino autônomo, tá? A cidade de Ormuz, essa cidade importantíssima de entrada no Golfo Pérsico, da qual também subiam especiarias pelo Golfo Pérsico para estabelecer determinadas rotas terrestres das especiarias para outras regiões, tá? Da Ásia e mesmo da Europa. Tá? Então Ormuz era um reino, autônomo que pagava tributo ao Shah da Pérsia. Lembra que nós temos aí, né, o Império Persa. Pagava tributo ao Shah da Pérsia. Tá? E era, né, um entreposto comercial importantíssimo de longa distância, em que várias redes mercantis, em que várias redes de comércio eram canalizadas para Ormuz. Vale ressaltar, evidentemente, o Ormuz por estar na entrada do importante Golfo Pérsico dessa região. Tá? E aí, como foi possível a presença portuguesa a partir de 1515 em Ormuz? Para isso, a gente precisa compreender a situação política que existia nas regiões ali da Ásia, para a gente poder compreender essa presença portuguesa em Ormuz a partir de 1515. Tá? Apenas para a gente se situar, eu coloquei aí um mapa, né? Um mapa atual, não é um mapa da época do século XVI, tá? É um mapa atual, mas para a gente poder se situar do ponto de vista da regionalização do continente asiático, tá? Porque vira e mexe a gente pode falar, se referir a uma determinada regionalização, e é interessante que vocês tenham, né, pelo menos uma ideia dessa regionalização. Vamos lá. Esse de laranjinha aí, que vocês estão vendo, que pega Turquia, Síria, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Irã, enfim. Ou seja, pegando ali as regiões, né, do Mar Vermelho, o Levante, que nós falamos, banhados pelo Mar Mediterrâneo, tudo isso é conhecido como Oriente Médio. Às vezes vocês encontram também o nome Ásia Ocidental, tá? Ásia Ocidental. Vejam que esse mapa aí ele é uma visão eurocêntrica, eles colocam a Turquia também com o Oriente Médio, embora a Turquia, né, muitas vezes pode ser vista também como parte da Europa, tá? Mas, enfim. Então, esse que está aí de laranja
Oriente Médio. Então, quando nós estamos falando de Oriente Médio, nós estamos falando dessa região da Ásia. Tá? Então, apenas para vocês situarem. Beleza? Tranquilo? Ou seja, regiões que passam ali, que são banhadas pelo Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, também conhecido como Ásia Ocidental. A região que está em lilás, né, em roxinho, enfim, é chamado Ásia Central, que pega o Afeganistão, Uzbequistão, Turcomenistão e Cazaquistão. Tá? Todas essas regiões chamadas de Ásia Central. A parte que pega a Índia, Paquistão, Nepal, enfim, Bangladesh, essa região é chamada de Ásia Meridional. Tá? A Rússia, né? No caso, a parte asiática da Rússia é chamada de Ásia Setentrional. Tá? A parte ali onde tem, por exemplo, Malaca, né? Na Malásia, é a Ásia de Sudeste, o Sudeste da Ásia. Tá? Então, sempre que a gente falar Sudeste da Ásia, a gente está se referindo a isso. E a partezinha ali que pega China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, enfim, é chamado de Ásia Oriental, mas na maioria das vezes é conhecido como Extremo Oriente, também num termo eurocêntrico, tá? Então aqui a gente vai usar muito, a gente vai falar muito, tá? Extremo Oriente, sabendo que é uma visão eurocêntrica, mas como é muito usado em questões, nos jornais, na televisão, Extremo Oriente, a gente vai utilizar Extremo Oriente, é mais utilizado do que a Ásia Oriental. Então, Extremo Oriente, a parte verdinha, tá? Sudeste da Ásia, Oriente Médio. Então, esses termos vão aparecer bastante. Ásia Meridional a gente nem usa muito, tá? A gente vai mais se referir mesmo à Índia, tá? Mas Oriente Médio, Extremo Oriente, Sudeste da Ásia, nós vamos, né, tá sempre utilizando, vocês vão encontrar muito em questões, enfim. Então, beleza, vamos lá. Oriente Médio, tá? Extremo Oriente, ou Ásia Oriental, e Sudeste da Ásia. Então, se situaram aí geograficamente no continente asiático, beleza? Então, vamos voltar lá a falar de Hormuz, tá? Nós víamos que nós colocávamos a pergunta, né, do porquê que foi possível os portugueses, a partir de 1515, terem certo controle, tá, em Hormuz, nesse importante centro, nesse importante entreposto comercial, tá, que, de certa forma, também guardava o interesse dos portugueses de impedir o comércio das especiarias que subia pelo Golfo Pérsico. Tá? E nós falávamos que, para compreender essa presença portuguesa no Estreito de Hormuz, né, nesse entreposto comercial de Hormuz, era preciso entender as dinâmicas políticas existentes no continente asiático. No caso, né, as dinâmicas políticas existentes ali, né, pegando ali parte do que é hoje a Índia, né, ou seja, isso que a gente mostrou aí como Ásia Meridional, do Oriente Médio, né, mostrando a presença ali, especialmente compreendendo a presença ali no Oriente Médio, enfim. E aí, para isso, vocês precisam entender, verificar esse mapinha aí que está aí, tá? Onde vocês vão perceber que primeiro o Império Mogol, que nós falávamos, no norte da Índia, tá? No sul da Índia você tem várias configurações políticas, tá certo? O Império Sefávida, na Pérsia, e o Império Otomano, tá? Em toda essa região. Então, na próxima aula, nós vamos procurar compreender esses impérios que marcaram a história asiática nesse contexto que nós estamos estudando e como isso tem íntima relação com no caso, especialmente falando do Império Otomano e do Império Sefávida, sem falar do Sultanato do Egito, que tinha sido conquistado pelo Império Otomano, tá? Mas isso tem íntima relação com a questão, né, da presença portuguesa aqui no Oceano Índico. Tá certo? Então um abraço e até a próxima aula.